A paz do Senhor Jesus, o meu desejo é que o seu coração e a sua vida sejam abundantes e cheios de Deus. Quero compartilhar com você, nessa tarde abençoada, uma palavra de Deus ao seu coração. Mateus 8, 23, o texto diz assim: Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiam. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo, mas os seus discípulos, aproximando-se dele, foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Então Jesus perguntou: por que são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo, e formou-se uma grande calmaria. Vamos aprender duas lições aqui nesse texto, nessa tarde. A primeira: os discípulos sentiram medo. Aí você me pergunta: pastor Bruno, Jesus estava no barco? Eu te digo, estava, Jesus estava no barco. Jesus estava junto dos discípulos? Estava. E mesmo assim os discípulos sentiram medo? Sentiram. Primeira lição: existem situações na nossa vida, ainda que a gente esteja perto de Jesus, caminhando com Jesus, e Jesus esteja no nosso barco, isso não impedirá da gente sentir medo. Sentir medo é normal. Sentir medo, às vezes, é necessário para a gente entender que a nossa confiança e dependência tem que estar apenas em Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus e teve medo. Fez a barba, bagunçou a barba, babou pelo canto da boca, bagunçou o cabelo, foi até o arraial filisteu, Aleluia. temendo a vida, e se fez de maluco porque teve medo. Um homem segundo o coração de Deus, Abraão, com medo da morte, disse: Sara, diga que você é a minha irmã. De certa forma era, mas encobriu e mentiu acerca do seu casamento e da sua relação com Sara, porque ele vai dizer que temia a vida por causa de Sara. Abraão, um homem que falou com Deus, que ouviu a Deus, teve medo. Quem somos eu e você também para não sentirmos medo em meio a situações difíceis? Mas uma coisa é certa: maior que o nosso medo é o nosso Deus, que nos dará a vitória. Segunda aprendizagem: o texto vai dizer que surgiu uma grande tempestade, as ondas cobriam a embarcação e já enchiam a embarcação. E o texto vai dizer o seguinte: que os discípulos tiveram que se aproximar de Jesus. Vamos perguntar uma coisa? Por que os discípulos se aproximaram de Jesus? Eu te respondo: porque havia uma tempestade no mar. Ora, então os discípulos se aproximaram por causa da tempestade? E se não tivesse a tempestade, eles não iriam se aproximar? É verdade. Existem tempestades na nossa vida que não vêm para nos matar, mas é Deus dizendo: eu quero te aproximar de Jesus novamente. Essa tempestade não é para afundar o seu barco. Essa tempestade não é para acabar com você. Essa tempestade é Deus dizendo: é momento de se aproximar de Jesus novamente. Tempestade vem para nos aproximar de Jesus. O texto vai dizer que os discípulos se aproximaram. Por que se aproximaram? Porque tinha uma tempestade. Se não tivesse tempestade, não se aproximariam. Agora você escolhe: é melhor estar no mar calmo, longe de Jesus, ou viver uma tempestade com Jesus por perto? Deixa eu te dizer uma coisa: ainda que você esteja vivendo uma tempestade, se aproxime de Jesus. Olhe para o alto, porque do alto vem o seu socorro e uma grande calmaria te espera. Receba essa palavra, olhando para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção, terei o testemunho e contarei que ao mundo que tu és meu Deus. Olha para o alto, que de lá vem a sua Aleluia. vitória. Oh, glória!